Boa noite, sétimo ano, tudo bem? Faz um tempinho que a gente não se via, né? Mas quero apresentar minha colega, minha amiga. Essa daqui é a Saponilda, como vocês podem ver, e ela vai trabalhar hoje aqui comigo. Nós vamos dar uma breve aulinha. Vou começar fazendo uma recapitulação bem rápida, porque a gente tem trabalhado esses últimos dias a questão do índio. Vocês já viram isso comigo, dos tamoios e tudo mais. E na aula da semana passada, eu deixei um vídeo bem legal, onde você pode ver a conquista do México pelos espanhóis. Como essa conquista foi, como é que ela se deu. Olha que coisa interessante. Por que eu resolvi falar um pouquinho desse aspecto? Porque lembra da Confederação dos Tamoios? Que essas alianças no primeiro momento elas foram possíveis, depois nós tivemos a diversificação dessas alianças. Olha o que vai acontecer. Mais ou menos a mesma historinha vai se repetir no México, né? Fernão Cortés, ele chega, né, na cidade asteca, ele vê todo aquele ouro, metal reluzente, aquela coisa toda. No primeiro momento, ele forma aliança. Olha, nós somos amigos e tudo mais. Então ele convence Montezuma, convence o rei de que ele estava ali primeiramente sem nenhum propósito. Quando Montezuma começa a perceber quais eram as reais intenções do Cortés, já era um pouco tarde, né? Já a cidade já é tomada num primeiro momento. Num segundo momento, quase lá no finalzinho do vídeo, eles voltam para completar e saquear a cidade, como vocês podem ver, né? Fica quieta que eu não pedi a sua opinião, tá? Calada que eu tô dando aula. 500 homens, apenas 500 espanhóis, conseguem tomar uma civilização inteira de quase 25 mil anos. Tudo bem? Espero que isso tenha ficado bem claro. Aí você me pergunta assim, pô, professora, de novo a gente vai falar dos índios? Não, de novo nós não vamos falar dos índios. Nós vamos falar um aspecto assim bem parecido. Por quê? Porque agora, finalizando o Trilhas número 1, na página, acho que 114, 115, né? O Trilhas vai trazer uma coisa muito legal. Ele vai falar sobre a conquista dos povos africanos, dos europeus pelos povos africanos. Olha que coisa interessante. Então ele inicia a aula falando exatamente isso. Ele pergunta assim, o que é que as civilizações conquistadas pelo europeu e trazidas como escravo para dentro do nosso continente, trazido para o Brasil, tinham? Então no primeiro momento a gente se pergunta assim, né? África, né? África, o que a África pode nos acrescentar? Então a gente já imagina, né? Tarzan, o Rei Leão, pobreza, infelizmente, entre algumas coisas, a gente já trabalhou, né, sétimo ano, essa questão aí, né? Mas não tem só isso. Então o Trilhas ele traz algumas questões, ele pontua algumas questões. O Trilha ele vai trazer algumas civilizações. Então, tomei nota aqui, né, da primeira civilização que o Trilha vai passar para vocês, que é o Império de Gana, o Império de Mali, a civilização Yorubá, o Reino do Congo, e depois ele vai falar um pouquinho sobre o Estado Zulu, tudo bem? Eu vou fazer assim um breve apanhado de todas essas civilizações. Eu queria que você apenas percebesse como é que num primeiro momento a gente tem a associação dessas culturas. Primeiramente, a apropriação de culturas. Você vai ver depois, eu vou, em um dos vídeos que eu vou colocar para vocês, disponibilizar para vocês mais lá na frente, vocês vão ver a palavra aculturação. Professor, o que é aculturação? É quando eu me aposto de uma cultura que não é minha, ok? Ela não é minha, e eu faço valer essa cultura, eu me aproprio de algo, né? Muitas vezes foi o que o europeu acabou fazendo, ele se apropriou de algumas culturas, né? Daí essa resistência milenar que a gente fala. Mas um dos aspectos muito interessantes que o Trilha traz, ele dá um breve relato sobre cada um deles. Ele começa, né, lá por Gana. Então, Gana era um país que tinha ouro, muito ouro, né? E isso, no primeiro momento, gente, vai ser crucial novamente. Por que eu falei um pouquinho de Cortés? Porque quando Cortés chega na cidade do México, o que ele vê? Ouro, ouro.
E ele fica deslumbrado. Imagina, para o europeu isso é uma coisa que não dá. Então, o país, né, Gana, era muito rico, riquíssimo mesmo. O Império do Mali. O Império do Mali também vai ser anexado novamente, né? Eles pegam, depois que o Império de Gana cai, você vai observar lá que o Império de Mali ele vai ser anexado, e também é um império que tem ouro, muito ouro. Mas além do ouro havia o transporte, haviam mais coisas ainda, que mais tarde também, né, vão ser totalmente apropriadas. E eu vou falar assim muito rapidamente da civilização Iorubá. É uma civilização que me interessa muito. Por quê? Porque é daí que viram as nossas grandes tradições, né? Um pouquinho lá na frente depois eu vou disponibilizar um vídeo para vocês, muito interessante, onde na civilização Iorubá a gente vai falar um pouquinho sobre os ritmos, a ritualidade, a ancestralidade, a musicalidade. Falar em musicalidade, nós temos aí Carlinhos Brau, a banda Olodum, Margareth Menezes, tá? Elas são apenas alguns desses retratos dessa grande ancestralidade que nós temos, principalmente na Bahia. Eu vou falar um pouquinho também, uma coisa que me interessa muito nesse quesito dos Iorubás é a religião. E vocês já trabalharam isso comigo, 7º ano. Se vocês lembra da criação do mundo, quando eu trabalhei essa questão dos orixás com vocês, que interessante. Se você tiver um tempinho, pega o caderno lá, o meu caderno, dá uma olhadinha. Foi um texto que foi anexado lá para vocês. E uma das coisas que eu vou falar assim um pouquinho depois no vídeo, talvez não nesse ou no outro, mas eu queria que você também prestasse atenção no Congo. Um dos aspectos assim na colonização do Congo foi assim: o tiro saiu pela culatra, o feitiço virou contra o feiticeiro. Por quê? Porque num primeiro momento, né, o Congo, quando ele vai ser anexado, os reis, essa centralização política, eu quero que fique claro, ela não era em todos os reinos, tá? Alguns reinos tinham reis, outros não. Outros tinham tribos e aldeias. Então essa questão da centralização do poder, tá? Ela não é em todas. Mas uma coisa que me chamou assim muita atenção, eu até quando eu estava preparando a aula, né? O Congo vai ser depois um dos maiores fornecedores de escravos. E essa questão ela é facilmente entendida depois, né? Principalmente para Portugal, porque o rei do Congo ele faz uma associação, né? Ele faz uma associação com Portugal. Ele pede para que Portugal enviasse missionários para o Congo, para que o Congo pudesse ser catequizado. Olha a minha mãozinha, lembra da minha aspa? Catequizado. Só que não vem só a catequização por parte dos europeus. Eles mandam os missionários, mas junto com isso eles começam a perceber, olha, tem essa facilidade, tem ouro e tudo mais. E essa questão mais tarde para os congoleses vai custar a vida de muitos deles, tá? Então, o que eu quero com isso nessa aula? Vocês perceberam que são muitas informações para que eu dividisse essa aula em apenas uma aula? Então, o que eu quero? Hoje, o meu intuito é que você saiba que nas próximas aulas eu vou trabalhar essa questão. Então, nós vamos ter lá o Reino do Congo, o Reino do Mali, tudo bem? Os Iorubás, por fim a civilização Zulu, são algumas civilizações, tudo bem? E o Trilhas, na 115, o Trilhas traz uma pergunta interessante. O que é que cada uma dessas civilizações, ele vai pedir, ó, para que você descreva, ele dá algumas civilizações, tudo bem? Você vai ver lá, parte A. E no meio da descrição dessas civilizações, ele fala o que foi que houve, o que aconteceu de mais importante em cada uma delas, tudo bem? Então você lê lá pausadamente o que houve em cada uma delas. Mas o que muito me interessa não é só essa descrição. Não esquece que no Trilhas não tem espaço para você responder, tudo bem? Então você faz no caderno. Mas ele traz uma questão interessante, que é a que muito me interessa. Eu tomei nota, inclusive, dessa questão, vou pegar. Reflita sobre as contribuições que as pessoas pertencentes a estas civilizações trouxeram para a nossa cultura. Ou seja, cada uma dessas culturas trouxe algo de muito interessante para a formação da nossa cultura, né? Palavras, comida, religião,
dança, rituais, tudo. Então, o que cada uma dessas civilizações trouxe de importante, tudo bem? Seria interessante você dar uma bela de uma olhada antes de começar a responder as questões, porque eu vou pedir algumas coisinhas, tá? No caderno de aprendizagem, tá bom? Então, foi uma aula assim super rápida, tudo bem? Porque se eu for falar tudo que eu tenho para falar, 7º ano, vocês me conhecem, né? Eu vou ficar aqui até 10 horas da noite, tá bom? Mas ó, foi um prazer revê-los, um mega beijo e ó, 7º ano, como sempre, e tem uma pessoa que quer dar tchau para vocês, tá? Tchau!